Uma lista de 8 livros para você escolher algum e ser feliz com a literatura clássica. Pega o seu cafezinho e vem ver o vídeo comigo. Eu começo te perguntando o que você acha que é literatura clássica. Pode ser uma literatura que você atrela a ser mais complexa, com uma linguagem mais rebuscada. Vou te dar alguns segundos para pensar. O que você acha que é um livro clássico? A primeira vez que eu li O Apanhador no Campo de Centeio, eu fiquei chocada, porque aquilo ali tinha mais palavrão do que os meus grupos de WhatsApp. E olha que os meus amigos falam muito palavrão. Eu achava que a literatura clássica era única e exclusivamente uma literatura robusta. Eu não tinha essa ideia muito clara de que tem nada a ver com linguagem, basicamente. Mas que sim, por conta dos séculos e pela forma como a gente se comunica, os livros vão registrando esses momentos. Então, a literatura do século XIX, por exemplo, não tem a linguagem do nosso século. Mas não é só isso que torna ela clássica, sabe? Eu achava que era mais uma questão de linguagem. Então, bem entre nós, sem questões acadêmicas, um clássico é aquilo que muita gente leu e falou: caraca, todo mundo deveria ler. Então eu separei 8 clássicos pra você ler junto comigo. 8 dos meus favoritos, assim, mas da literatura universal, pensando em todos os países. Mas Bruna, eu não sei interpretar. Será que você não sabe mesmo interpretar literatura clássica? Será que você não tem uma ideia de que literatura clássica precisa ser super interpretada com diversos insights e coisas mirabolantes? Porque eu também tinha essa ideia. E na verdade, a gente não precisa fazer tudo como a gente faz na escola. Sabe o que é? É que eu sinto que a escola, às vezes, por ter muitos vestibulares, muitas provas, pode nos dar uma ideia errada do que a literatura de fato pode fazer. Você já percebeu que quando a gente tá ouvindo uma música, sei lá, eu gosto muito de Bee Gees, Taylor Swift, Marisa Monte. Quando eu tô pensando nessas músicas, quando eu tô ouvindo essas músicas, eu me conecto tão fácil com aquilo, eu entendo o que aquilo tá me dizendo, entro naquele universo, eu interpreto, super interpreto aquilo pra minha vida. E muitas vezes a gente não faz isso com os livros, né? A gente acha que por serem livros ou por serem poesias, a gente tem que interpretar de uma maneira muito rebuscada. Só que, amigos, a boa nova que eu trago pra gente nesse vídeo é que os 8 livros que eu vou indicar aqui não vão ter prova no final. Você pode ler e se conectar de uma maneira um pouco mais simples do que a gente faz nas escolas. Eles já estão aqui, vamos pra eles e você vai separar um momento exclusivo pra isso. Não vai ser uma obrigação sua ler um clássico, vai ser um momento seu. O primeiro deles já é maravilhoso, porque é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machadão, nosso Machadão, então literatura brasileira. Ah, não, mas eu acho esse livro muito complexo. Você não acha, amiga? O cara tá no além, reclamando sobre a vida que ele teve. A gente faz isso vivo. Brás Cubas vai contar, basicamente, sobre como foi a passagem dele pela Terra. E é daí a grande frase: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Nas primeiras páginas a gente meio que engatinha, mas depois o Brás Cubas se vira um amigão da gente, a gente senta na mesa com ele, conversa e dá risada. É muito bom. Também na literatura brasileira, eu separei, na verdade, um conto, tudo bem? Vocês não vão me bater. Eu quero que vocês leiam Amor, da Clarice Lispector. Esse conto você encontra no Google facilmente, só colocar lá, conto, Amor, Clarice Lispector. Esse conto a gente vai acompanhar a vida da Ana, gente, babado, porque ela é uma dona de casa comum. E a gente vai acompanhar o dia dela, o dia, a tarde e a noite. E ela tem um embate no momento em que ela tá voltando com as compras do mercado, em que ela vê um homem cego mascando chicletes. Isso dá vários insights na cabeça dela e, consequentemente, na nossa, porque a gente se projeta muito na Ana. Então, sem aquela questão acadêmica de fazer super interpretações, mas aqui você vai se linkar de um jeito tão profundo e você vai passar a fazer as mesmas reflexões que ela faz sobre o ser e estar no mundo, sobre o gostar de fazer as coisas que faz, sobre o gostar de ser como se é, de uma maneira muito profunda. A Clarice, gente, ela aluga uns triplex na nossa cabeça, então por isso que eu não vou recomendar nenhum livro de cara, eu vou recomendar um conto pra começar. Tem poucas páginas, é mais fácil de digerir, depois você me conta. Agora, falando de literatura inglesa, Jane Austen, Orgulho e Preconceito, essa edição perfeita. Não é daqui, infelizmente, mas
Tem várias edições aqui, são maravilhosas também, posso até deixar o link aqui na descrição. Aqui a gente vai acompanhar as relações da sociedade inglesa do século XIX e um super romance, então é um romance romântico isso aqui. Um livro bem gostoso de você sentar pra ler e deixar os pensamentos fluírem, assim. É confortável essa leitura, a linguagem é legal também e você se conecta. A gente fica querendo um Darcy, sabe? Mas não rola, gente. Você sabe a diferença entre romance romântico e romance realista, romance de terror? Porque normalmente a gente acha que romance significa uma obra romântica, né? Mas na verdade o romance é um gênero, tal qual conto, tal qual crônica, tal qual novela. É isso distinguido aqui. Eu vou mostrar pra vocês romances, por exemplo, Crime e Castigo é um romance psicológico. Ou Drácula é um romance gótico, é um terror gótico. E essas denominações são importantes pra gente não se perder quando a gente fala de romance. Normalmente quando eu falo, tô lendo um romance, a galera acha que é sempre alguma coisa tipo assim, né? Romance entre uma menina que se apaixona por um menino. Mas não necessariamente, gente. Se você quer estudar teoria, crítica literária, conhecer as escolas, os principais movimentos, as principais obras, fazer as suas leituras de maneira mais autônoma, passar a interpretar o universo letrado, bem legal, assim, tendo uma base bem boa de literatura, eu vou deixar aqui na descrição um curso que chama Introdução aos Estudos Literários. Lá eu te dou toda a base necessária para isso, a gente estuda literatura portuguesa, brasileira, africana, então as literaturas de língua portuguesa, e é uma delícia esse curso, eu super recomendo aí pra quem tá nesse início. E pra quem não tá também, porque tem muitas referências legais, muitos textos, a gente trabalha muitas coisas, muitos autores novos, muitas coisas gostosas. Dá um certificado maravilhoso, reconhecido pra você usar na plataforma CAPES, como progressão continuada, como horas complementares na faculdade, enfim, pra tudo. E agora sim, literatura irlandesa, um terror gótico, um romance epistolar, basicamente, porque aqui a gente vai ter, na verdade, uma narrativa por cartas também. São cartas, diários e jornal, né? Alguns artigos em jornal. A história é contada assim, meio que decodificando. Ah, mas eu já conheço a história do Drácula. Amor, 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 você não conhece? Aqui o Conde Drácula faz inúmeras inimizades e no meio disso, no meio das pessoas tentando, enfim, vencê-lo, vocês têm que ler, mas você aprende muito sobre a importância de ter bons amigos, estar em bons ambientes, conhecer pessoas fiéis. Obsessão, paixões, desamores, amigos. É um livro muito mais do que a gente vê aí nos filmes e nas adaptações. Eu super recomendo. E essa edição em específico tá linda, mas tem umas novas que estão até melhores. Agora, literatura russa, meus amores, o que é isso aqui? Eu confesso que eu preciso fazer uma releitura agora que eu tenho uma edição bonita, porque eu li isso no primeiro ano da faculdade, eu acho, e foi numa edição de biblioteca, assim, nada super lindo como tá agora. A tradução é direto do russo também. Isso é muito importante, na hora que vocês forem ler livros de outros idiomas, se certifiquem que a tradução é direta pro português, porque às vezes, sei lá, pega da literatura russa, aí passa no inglês, e aí depois do inglês passa pro português. E se perde muitas coisas nessas nuances. Mas aí os meus colegas da tradução explicam isso melhor até do que eu, então vou ficar quieta. Acho que não é nenhuma novidade que o Raskolnikov, que é o personagem desse livro, comete um crime, né? E que tem um castigo. Porque a galera, quando eu vou falar desse livro, fala: ai, não conta, não dá spoiler, não sei o quê. Gente, tá no título. Crime, castigo. Então a gente já sabe mais ou menos do que vai se tratar. Eu só faço um adendo pra vocês tomarem cuidado com os nomes dos personagens, porque são muitos personagens e sempre com esses nomes assim, Raskolnikov, né? E a gente fica meio perdido, colegas. Mas eu desenvolvi uma técnica. Eu faço essas leituras sem me apegar aos nomes dos personagens. Eu pronuncio na minha cabeça de um jeito e pronto. Sigo na leitura, porque se eu for ficar parando pra aprender cada nome, eu não vou sair dessa leitura nunca. Vocês acreditam que esse cara quase foi preso por causa disso aqui? Sim, Gustave Flaubert quase foi preso por escrever Madame Bovary. E toda vez que um autor é quase preso por escrever alguma coisa, eu não sei o que acontece, mas automaticamente o livro se torna um dos meus favoritos da vida. Imagina, no finalzinho do romantismo, em que a gente só tinha uma literatura idealizada, um cara vai lá e não só fala sobre traição, mas coloca Emma Bovary, uma mulher, nesse papel. Óbvio que não ia dar certo. Mas o Flaubert, gente, é um senhor que ele tem a cara do deboche. Olha a cara dele. Ele tem a cara do
deboche. Pra mim, esse homem era debochado. Emma Bovary é uma mulher que lê muitos romances românticos. Por isso eu fiz esse esclarecimento no início do vídeo. Essa mulher, ela quer basicamente viver as coisas que ela lê. Quem não quer, né? O que acontece? Ela se casa com um homem, idealizando todas aquelas coisas que ela lia. Ela vai ficando entediada na rotina do casamento. Então, ela começa a ter relações extraconjugais e assim enfiar em um monte de dívidas e um monte de coisas que vão acontecendo ali na vida social daquela mulher, e você vai acompanhando ela basicamente se afundar, se acabar. Isso aqui se torna uma das 7 maravilhas do mundo, porque a sacada do Flaubert de colocar isso naquele momento, naquela época. E eu ainda digo, até hoje, pra gente ler isso aqui é um impacto muito grande. A gente entra na cabeça da Emma Bovary, a gente fica louco com essa mulher. Vocês perceberam que tem alguma coisa errada no vídeo? Porque eu já tô indo pra última indicação e eu não falei o nome. Essa é de Queiroz, Fernando Pessoa e Saramago. Vocês estão vendo como eu tô melhorando, gente? Por favor, comentem aqui, Bruna, você está evoluindo. Porque eu tô muito melhor, cara, da minha obsessão. Então, vou indicar um livrinho que eu gosto muito, literatura africana, pra vocês. Calma. Paulina Xiziane Niket. Rami vai ser uma personagem em que vai mostrar pra gente como é importante que as mulheres se unam mais, que se conversem mais. Aqui a personagem vai ser exposta a um romance poligâmico. E a gente vai acompanhar não só o romance, eu acho que não é o ponto-chave ali, mas é as relações humanas. É um grande laboratório pra gente experienciar as nossas decisões e como a gente se submete a alguns planos. É um livro que vai falar muito com a mulher e com as nossas questões pessoais e íntimas. É Paulina Xiziane, meus amores. A mulher, ó, aqui, ó, nós, ela. Essa mulher tem muita coisa pra ensinar pra gente. Tudo que vocês puderem ler dela, eu super indico. Ela tá no nosso calendário literário, inclusive, esse ano, que ela é porrada. Seguinte, respira comigo, porque agora a sua vida vai mudar. Os últimos serão os primeiros. Aquele quadrinho ali é desta fotinho aqui. Essa mulher aqui é a minha melhor amiga. É a minha musa inspiradora. Aqui no Brasil a gente tá com essa edição lindíssima que a Companhia das Letras lançou há uns 5 anos. 6 anos. Vou te convencer a ler esse livro de poemas com um só, e você vai falar: ah, mas eu não gosto de ler poesia. Você me ajuda a te ajudar, né? Vamos mudar de vida, vamos começar a ler poesia sim. É, amor, vai começar a ler, agora vai. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que tudo renasce à exaltação. E nunca as minhas mãos ficam vazias. Além desses poemas lindíssimos, a gente tem uma conexão muito profunda com figuras da natureza, principalmente o mar e principalmente mitologia grega. Quem gosta de praia, eu acho que vai super se identificar com essa questão de se sentir um pouco mais limpo, de olhar pra vida com um olhar um pouco mais de descanso. Sabe, eu sou muito conectada com o mar, assim, eu me sinto muito acolhida quando eu vou pra praia. Às vezes, quando eu tô numa rotina muito pesada, eu penso, putz, queria uma prainha esse final de semana. E eu acho que a Sofia, ela devolve isso pra gente, essa força, esse fôlego. E eu acho muito gostoso fazer a leitura dos poemas dela, assim, separando umas horinhas da sua tarde pra sentar, pra ler, pra se conectar, lembrando daquilo que eu falei, que você não precisa responder nenhum questionário depois. Você pode ler e interpretar da sua forma, assim, de uma maneira bem gostosa, bem latente. E eu trabalho com vocês lá no curso de Introdução aos Estudos Literários, os contos da autora também, a gente tem aulas em que eu disponibilizo esse livro. Infelizmente ainda não chegou aqui, mas eu trouxe, né, escaneio pros alunos. Tem muitos contos aqui que eu sou apaixonada, um deles chama A Viagem, eu sempre tô falando dele na internet. E também essa coletânea completa de poemas a gente vê lá, enfim. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado das indicações, que vocês escolham aí um bem gostoso pra vocês começarem a ler, a ter esses momentos mais particulares, a desenvolver mais a sua autonomia como leitora, a pensar criticamente sobre essas obras. Esses livros, eles não falam só sobre os personagens, eles falam sobre a nossa vida, são experiências. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. Eu acho que a melhor coisa que a literatura pode fazer pela gente é mostrar as possibilidades. Quanto mais você descobre histórias, cria experiências, cria o seu repertório letrado, mais cores você tem pra enxergar a vida, mais bagagem você tem, e eles realmente nos ajudam a viver. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo para que eu traga mais desse tipo.
comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal, conferir os links que eu vou deixar aqui na descrição, o meu curso, tudo bonitinho. Se você for comprar qualquer coisa, use o meu link da Amazon. Um beijo, até a próxima!